Se você não for egoísta, você vai dar ao outro o direito de ser egoísta. E aí não vai ficar falando no egoísmo dos outros. Então tudo que ela aponta no outro, na verdade, ela está mostrando dentro de você alguma... Desculpa. Mostrando dentro de você alguma coisa que você veio para combater. Eu usei muito e uso muito o seguinte exemplo. Alguém chega perto de você e chama você de feio. Aí vem a mente e diz que aquele lhe chamou de feio. Mas veja, esse chamar de feio, claro, tem o egoísmo do outro, mas ele atinge o seu egoísmo. Por quê? Porque o problema não é o outro chamar você de feio, é você não querer ser chamado de feio, ou querer ser chamado de bonito. Então veja, esqueça o outro, esqueça o egoísmo do outro, esqueça tudo, porque a cada vez que a mente zela algum pensamento, o objetivo da mente é mostrar o que vai dentro de você, não o que vai dentro dos outros. Você não veio aqui para fazer a reforma dos outros, mas a sua. Lucas Vardil. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel conta que Estevão remava em paz enquanto estava preso nos barcos romanos. É possível que a razão crie a ideia de estar preso a determinado jeito de viver para que se tenha prova de sentir-se livre, mesmo dentro de uma prisão interna? Esse sentir-se livre que é narrado aí, na verdade, não é um procedimento racional, não é uma liberdade, vamos dizer assim, comprovada, racionalmente comprovada. É uma sensação de liberdade. E essa sensação de ser livre não passa pela razão. Por quê? Porque pela razão ele não era livre, ele era escravo. É o mesmo exemplo de um outro conto, né, de uma outra história espiritual, onde duas princesas foram aprisionadas e feitas escravas. Uma era revoltada contra quem lhe aprisionou. A outra nunca foi revoltada. E aí aquela revoltada uma vez disse para ela: como é que você vive assim se você é escrava? Ela disse: eu não sou escrava, eu sou livre. Você é que é escrava, porque você está presa a eles através da reclamação, da briga. Eu não estou nem aí, eu sou livre por dentro. Se o meu corpo pode ser escravo, mas eu sou livre. Então essa narrativa, como é uma narrativa espiritual, diz respeito à coisa do espírito, e não à razão. A razão jamais vai dizer que você é livre, enquanto você for escravo. Agora, você precisa se libertar da razão para ser livre, não das correntes que lhe prendem no barco, neste caso, mas da razão que lhe cria obrigações, que lhe cria necessidades, que lhe faz se revoltar contra a corrente nos seus pés, lhe faz revoltar contra alguém lhe dá ordem. É essa liberdade que você precisa, não a liberdade, vamos dizer assim, conseguida através de uma compreensão racional. Flávio. Quando a mente tenta o espírito, Deus já sabe qual será o sentimento do espírito, ou isso é desconhecido pelo próprio Deus? Pelo próprio Deus, através do que conhecemos como livre-arbítrio? Deus é onisciente. Isso quer dizer que ele sabe tudo.
Então, veja, ele sabe qual vai ser a reação do espírito. Eu não sei se você tem filho, mas a maioria que tem filho entende o que eu vou dizer. Quantas vezes você propõe e faz alguma coisa para o seu filho que você, que é humano, tem ideia de como ele vai reagir. Você já tem uma noção de qual vai ser a reação dele. Se você que é apenas ciente, ou seja, se você que apenas acha que é capaz de ter uma noção, Deus, que é inteligência suprema, sabe perfeitamente o que vai colher o seu filho. O que seu filho vai fazer em determinadas situações. Ele não muda a decisão do filho. Ele não capta. Fala direito, filha. Cata, cortar. Tira fora, chicotar. Cortar. Cortar. Ele não corta o livre-arbítrio do espírito. O espírito tem o livre-arbítrio, mas ele, pela sua inteligência, por ser a inteligência superior, ele sabe perfeitamente como o filho vai usar o livre-arbítrio. Então, veja, ele sabe, assim como você imagina que sabe como seu filho vai reagir. A decisão é do espírito. PG Silva. É a mente que faz as pessoas serem agressivas ou é uma questão emocional a ser tratada? Qual a relação entre o emocional e a mente? A mente não faz nada. A mente não age de forma alguma. A única ação da mente é propor. É tentar fazer a tentação para o espírito. A mente é o diabo. Não o diabo no sentido do cif, do mal, do que faz o mal, mas ela é o diabo no sentido de ser o tentador, aquele que zela e provoca a tentação para que haja uma reação por parte do espírito. Então a mente zela emoções, proposição de emoções. E o espírito aceita ou não aquela emoção. Então você me pergunta como é raivoso, não é isso que ele pergunta? Agressivas. Agressividade. Você me pergunta sobre a agressividade. A agressividade, que é uma emoção e não um ato de agredir, a agressividade é proposta ao espírito pela mente. Se o espírito aceita a agressividade, ele, espírito, se torna agressivo. A mente não é agressiva. A mente é sempre nula, é sempre neutra. Ela propõe elementos e, se aceitos, aquele que aceita o elemento torna-se aquilo que ele aceitou ser. Vou pegar um gancho na pergunta do Paulo. O que seria, espiritualmente falando, uma questão emocional, o nosso emocional? Uma questão emocional para o espírito, é um tipo de vivência. Posso dizer de sentimento? Não, porque não existem sentimentos. Existe sentimento. O sentimento é o amor universal. As emoções são a raiva, são o ódio, o prazer,
o deslumbramento, tudo isso são emoções. Emoções que são, na verdade, processos racionais, são razões. A agressividade que ele pergunta é uma razão guiada pela mente que vocês chamam de agressividade, chamam de sentimentos de agressão, de agressividade. Mas, na verdade, não é nem sentimento e nem emoção, porque emoção é uma razão emotiva. Então, vamos dizer assim, por que você não gosta de uma pessoa? Não gostar é uma razão, é uma emoção. Por que você não gosta de uma emoção ou de uma pessoa? Depende da pessoa. Não, depende do quê? Do motivo. Que a mente me dá. Isso. A mente diz para você assim, aquela pessoa está falando mal de você. Você tem que não gostar dela. Então esse não gostar, ele é motivado por uma razão. Essa razão é a própria emoção. Não existe o não gostar. Existe que você aceitou a ideia de não gostar daquela pessoa por isso ou por aquilo. Então, continuando nesse tema, quando nós ficamos deprimidos, às vezes nós ficamos deprimidos e não sabemos por que estamos deprimidos. O que é que está ocorrendo na mente? Está ocorrendo, veja, sempre a depressão é um sentido de você, vamos dizer assim, como eu posso falar? Sentir amargura, sentir tristeza, mesmo que você não saiba por que você está triste. Isso. Mas você sabe que está triste. Isso. Essa tristeza também é uma criação do ego. Há uma razão, porque não existe triste. Fica triste aquele que aceita a ideia de ter que ficar triste. Compreendeu? Então, essa aparente razão, não motivo para aquela emoção, assim, há um motivo. É a própria emoção racional. E quando as pessoas dizem que tomaram um remédio antidepressivo e ficaram bons, como que espiritualmente se explica isso? E, ao mesmo tempo, existem muitos que tomam um remédio antidepressivo e não ficam bons. Se fosse o remédio que fizesse ficar bom ou mal, o remédio faria todo mundo ficar bom. Mas como ele não funciona e não sei o quê, e alguns funcionam e outros, tem que ter uma causa a que causa o efeito ou não do remédio. Essa causa é a causa primária. É o que está na pergunta 7 do livro do Espírito, quando se fala bem claramente que não é a propriedade íntima da matéria que zela qualquer coisa, ou seja, a propriedade íntima do remédio, mas a causa primária é a propriedade íntima. Então, o remédio que fizer 100% de cura, você pode dizer que foi o remédio que curou. Agora, se ele não age da mesma forma em 100%, é porque em algumas horas algo fez ele agir de um jeito, em outras horas algo fez ele agir de outro jeito. Este algo chama-se Deus, a causa primária de todas as coisas. MFCF Bracarense. É só falar não sei para a mente ou o debate com ela vale a pena para a nossa reflexão. Porque ela, afinal, responde e nos chama 24 horas por dia. Veja, você não pode combater lamento com a própria mente. Porque o que você está me propondo é isso. Você usar lamento para combater lamento. Porque você quer discorrer com ela um processo mental, um processo racional. E todo processo racional é criado por ela. Mas deixa eu lhe contar uma historinha. O Buda dizia o seguinte: as emoções, e no caso as razões,
Existem todas dentro de você. A cada situação da vida, a cada situação que você enfrenta, você vai escolher uma emoção que está dentro de você, enchimento. E aí você vai regar e aquela emoção vai cair nessa hora. Essa emoção vai aquecer naquela hora. Isso é um ensinamento budista, isso é uma história budista, que pode ser, vamos dizer assim, levado em consideração quando nós falamos não sei. Quando você aceita uma razão guiada pela mente, ou seja, você acha que realmente aquela pessoa está falando mal de você, só para ficar no mesmo exemplo, essa razão é tida por você como verdadeira. E por isso ela é arquivada. Memória. O arquivamento de uma verdade zela um conceito. O que é um conceito? É uma verdade arquivada sobre alguma coisa. Daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, se você vê essa pessoa, este conceito arquivado vai ser usado novamente pela razão. E aí você já vai lidar com aquela pessoa emocionalmente a partir da ideia de que ela fala mal de você. E ela pode nunca ter falado, ou pode ainda ter parado de falar, mas você nunca vai deixar de dizer que ela é fofoqueira e fala mal de você. Por quê? Porque lá atrás você aceitou como verdade alguma coisa e aquilo ficou arquivado. No momento que você recebe uma informação e você diz, não sei se isso é verdade, essa informação não fica arquivada. Pode vir outra vez, de outro jeito, mas aquela informação não fica arquivada. Então o processo do não sei, que parece para vocês algo besta, algo sem consciência, sem cultura, sem sabe, um processo que vai fazer isso, aquilo outro, é um simples não sei. Esse simples não sei é um trabalho para você não arquivar, não guardar informações, verdades sobre alguma coisa. Verdades que amanhã podem e serão usadas contra você, porque você aceitou. Quando você não aceita, essa informação, essa questão mental, passa e vai embora, some. Agora, se você aceitar a vida inteira, você vai ser, entre aspas, acochada por esse pensamento. A vida inteira é força de pressão, né? Vai ser acochada na hora que Deus quiser, na hora que Deus fizer ser, né? Carla Meneghetti, o ego é neutro, o ismo é o tentador? Não, o ismo não é o tentador. O ismo é o sistema que o ego usa. Ou seja, as suas regras de educação, as suas regras de coisa harmônica, as suas regras de como, o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, todas essas regras, regra de etiqueta, regra de moda, tudo isso é ismo do ego. É elemento que ele usa para fazer você ser egoísta. Tem a continuação. Pode fazer. Pode explicar mais com exemplos que liguem a razão e o julgamento que fazemos internamente?
O julgamento que você faz internamente não é você que faz. É a razão que faz. Por quê? Porque você aceitou a norma. Veja, você é uma pessoa que trabalha com pitula, não é isso? Com arte. Você tem regras que diz o que é certo para pintar, qual é a cor que combina com a cor. Você, na sociedade, tem que botar o prato, o copo de um lado, o garfo do outro, a faca do outro. Tudo isso não é real. Tudo isso não é certo. Tudo isso são criações da mente para lhe escravizar. E aí, na hora que você aceita que existe uma regra de bem se portar à mesa, que existe uma regra de equilíbrio entre as cores, a partir do momento que você aceita isso, a razão expola isso e põe na sua frente pessoas que se portam mal à mesa ou pessoas que pintam de cores que você acha que não combina. E aí propõe a crítica aquele de você, como você aceitou aquelas regras do certo, você entra e critica. É o que eu acabei de dizer para a moça. Quando você fala não sei para tudo, não fica nada. E na hora que não fica nada, você não tem por que aceitar uma discussão interna se alguém está certo ou está errado. Na hora que você não aceitar o bonito, na hora que você não aceitar o certo, na hora que você não aceitar todo esse pacote que a vida lhe dá a cada minuto, lhe cobrando, lhe exigindo, lhe mostrando como deve viver, você vai conseguir se libertar. E aí você não vai aceitar quando ela propuser que você critique os outros. Danilo, percebo que viver está cada dia mais complicado. Temos cada vez mais informações para processar e cada vez menos tempo para cumprir nossas atividades. Como o egoísmo está criando essa sensação e por que ele está criando? O egoísmo não está criando chechachão. Que chechachão que você fala? A sensação de que você tem menos tempo para viver? Desculpa, desde que o mundo é mundo, o dia tem 24 horas. Então você não tem menos tempo para viver. Ah, eu tenho que fazer mais coisas. Então o problema não é o tempo, o problema é que você quer fazer mais coisas. Não queira fazer mais coisas, porque vai tomar tempo. O egoísmo é exatamente isso. Não aceitar a vida que você tem. É o egoísmo que quer fazer além do que já faz hoje. Se você aceitar o que você tem para viver, se você aceitar a vida que você tem, você não vai sofrer. Agora você quer ter uma vida diferente. Esse é o egoísmo. O egoísmo é exatamente você querer ganhar, querer ter uma vida dentro de um sonho planejado de que tudo fosse melhor, de que tudo tivesse mais tempo, de que eu tivesse mais condições. É esse o problema. Esse é o egoísmo. É o você querer além do que você tem. Vou mais uma vez pegar um gancho aqui na pergunta do Danilo. O Danilo diz que tem cada vez menos tempo para cumprir as atividades. No meu caso, sou aposentada, a única coisa que eu tenho é o serviço de casa. E cada vez mais tempo com menos atividade. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, a impressão que eu tenho é que o tempo está andando mais rápido, né? Que como se Deus estivesse encurtando as horas. Isso é possível? Não. Não? É uma sensação que o ego dá. Ok. Lucas Vardil. É possível que o ego produza ismos conflitantes entre si como forma de ajudar o espírito a perceber
que nos ismos não se encontra a paz? Não. Na verdade, o ego não quer que você, vamos dizer assim, descubra que você descubra a ação dos ímãs. Ele não quer que você descubra, nem quer que você não descubra. Ele não quer nada. O ego apenas propõe. A diferença entre querer alguma coisa é propor com alguma intencionalidade. O ego não propõe com nenhuma intencionalidade. Na verdade, o ego nada mais é do que o faça-se de Deus, o comando de Deus. Então Deus não comanda com nenhuma intencionalidade. Ele lhe dá aquilo que você pediu. Ponto. E agora fica por sua conta se você vai aceitar ou não. Flávio, vencer os ataques da mente seria o primeiro passo para a limpeza do espírito, e o segundo seria colocar em prática o amor universal, vencendo o egoísmo interno do espírito? Veja, ninguém coloca o amor universal em prática. Pelo menos como humano, né? Não, nem como espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. Amar, o amar universalmente para o espírito, eu poderia comparar ao respirar. É puxar ar, né? Isso, expirar. Do ser humano. É algo tão natural, tão normal para o espírito, que não é um momento, uma ocasião em que ele se esforce para alguma coisa. Havia já tempos atrás, quando nós dizia que não dava para saber o que era espírito, ela dizia que o espírito é uma almôndega pulsante. É algo que você não sabe o que é, que recebe e joga, recebe e joga, recebe e joga. Isso que ele recebe e joga é o amor. É o amor universal. Agora, esse amor universal, ele continua existindo o tempo inteiro. Então o espírito nunca para de amar. O que ele faz é usar o amor universal e estar preso, sujo, a uma intencionalidade egoísta. Como a lâmpada suja. Como a lâmpada suja. A lâmpada está sempre brilhando. Se ela tem sujeira por fora ou se não tem, não importa. O brilho dela é o mesmo, vem da mesma coisa, acontece do mesmo jeito. Então o problema não é começar a amar, porque ninguém pode parar de amar. Seria como você parar de respirar e ficar vivo. Impossível. O espírito está eternamente puxando amor, recebendo e emitindo, recebendo e emitindo. Então não entre nessa de precisar disso para amar. Não, o amor está acontecendo, o amor está passando. Por isso é que se diz que tudo é amor, inclusive o egoísmo. O egoísmo é amor. É amor porque é a mesma fonte que sai de dentro, a mesma luminosidade que sai de dentro da lâmpada e passa pela sujeira. A sujeira é o egoísmo. Como que o espírito criou essa sujeira se ele já era brilho? Através do livre-arbítrio. É a história do Adão e Eva, que Deus diz para eles, olha, não faça isso, e dá o livre-arbítrio. Eles vão e fazem. É isso.
Sempre é isso, porque há um livre-arbítrio e uma primeira tentação. A partir da primeira tentação, pode sempre aumentando a tentação. Então, moço, não se preocupe em começar a amar. Se preocupe em limpar a sua lâmpada, limpar você, para que o amor que já sai de você saia translúcido e não opaco por causa da sujeira. Carla Meneghetti. Somos viciados em sofrimento? Pode explicar mais? Sim, vocês são viciados em sofrimento. Por quê? Porque vocês querem fama. Porque vocês querem carinho. Porque vocês querem elogio. Aí vocês, vamos dizer assim, inventam que é medo. Vocês aceitam a criação da mente, inventam o sofrimento para chamar a atenção para si. Sempre. Patrícia, você disse que a mente é o tentador, mas já disse também que o pensamento é reflexo do sentimento, que Deus dá o pensamento para a gente poder saber o que está sentindo. Como se dá a relação entre essas duas coisas? Na verdade, não é sentimento, é emoção, e essa emoção é o reflexo. O pensamento é o reflexo da emoção. Por quê? Porque a emoção é um pensamento. Então, você está sentindo raiva? Não, você está tendo um pensamento de raiva, está aceitando essa ideia de ter raiva como verdade. Aí você tem raiva. E a questão de que o pensamento é reflexo do sentimento, que Deus dá o pensamento... Na verdade, é reflexo, aí é o sentimento do espírito. E é a sujeira que está em volta do espírito. Aí é a história do gênero da prova. É de acordo com o que cada um pediu para vencer. Lineu Fernandes. Existe a possibilidade do espírito já ser mais desperto e tenha um personagem humano que aparentemente não respeite o próximo em relação a atos? Sim, tudo depende da dramatização que Deus cria para cada um de acordo com seus gêneros. Tudo isso pode acontecer. Agora, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Também acontece muito na questão da missão. Sabe, tem muito espírito missionário que vocês não têm a menor noção que são missionários e que julgam constantemente. Chamam disso, daquilo e daquilo outro. Na verdade, é o ego que está realizando tudo aquilo e o espírito é muito mais puro do que vocês sequer sonham e vem exatamente para viver esse personagem. Por quê? Porque esse personagem, se for vivido por um espírito que não tem firmeza na sua pureza, ele vai acabar se contaminando com tudo isso que vem em direção a ele. É o caso do que eu já falei para vocês do Judas. O espírito que viveu o papel Judas tem que ser até hoje, vamos dizer assim, protegido, porque a carga emocional que é lançada contra ele, para ele que é um espírito puro, ainda é muito. Imagina se fosse alguém pobre em expiação que fosse fazer aquilo. Estaria ferrado. Então, para proteger, Deus coloca aquele que ele sabe que vai aguentar, vamos dizer assim, um tampo. Então, isso pode acontecer com a missão, mas também pode acontecer com provas normais, viu? Quer dizer que um espírito que vem em missão pode se contaminar e, de repente, ele vai ter mais coisas para cumprir, né? De repente, ele vai ter, antes de saída, antes de acabar a encarnação, se libertar do ego,
vai ter que limpar. E é isso que nós já falou. Porque Oxêxi e mói, mas precisa se limpar antes de voltar à consciência primária. Vajiracaya. Como devemos lidar com o nosso egoísmo? Se o egoísmo é algo inerente à minha natureza? Como você deve lidar com o seu egoísmo? Não aceitar ser egoísta. Pouco importa se ela é algo inerente à sua natureza, se ela é artificial, se ela... Não importa o egoísmo, de onde vem. A única forma de lidar com o egoísmo é não aceitar a provocação para ser egoísta. O que é uma provocação para ser egoísta? É lhe dar uma razão, uma certeza, uma verdade para viver. Qualquer verdade, qualquer coisa que você acredite, é como eu posso falar? É um botão que liga o seu egoísmo. Só quem não tem verdades não é egoísta. Porque todos que, vamos dizer assim, aceitam uma verdade, que têm armas para dar vazão ao seu egoísmo. Porque o ego vai expolar lixo. Ah, você acreditou que não se usa verde com amarelo, né? Aí vai colocar uma pessoa de verde e amarelo na sua frente e vai dizer, olha lá, está errado aquilo. E agora, o que você vai fazer? Aí que é todo o processo de biga mental e você entra nele. Então a única coisa que você pode fazer é se libertar do seu egoísmo. E para se libertar do seu egoísmo, você precisa se libertar do quê? Do que, filho? Saber. Saber alguma coisa, ter verdade. Exatamente o que nós já conversamos lá atrás. O fruto da árvore do conhecimento. Cada vez que você come uma maçã, no sentido bíblico, você tem mais um elemento para ser egoísta. Parece por acaso, mas tudo se encaixa, né? É engraçado. Ainda Vajracaya, o não sei é dito ou sentido. Na verdade, você tem que começar dizendo e depois sentir. Dizendo não é em voz alta, né? Dizendo para a razão, não sei. Ainda Vajracaya, eu posso conhecer o Dharma? Veja, essa é uma palavra oriental. O Dharma significa, vamos dizer, a ação correta. Ou, desculpa, a reação correta, né? A reação a uma ação correta. Ou seja, quando você faz o que é certo, etiapa, você recebe alguma coisa. Quando você faz o que é errado, você zera um karma, dharma e karma. Como nós não acreditamos em certo e errado, o dharma e o karma para nós é a mesma coisa. É a reação a uma ação. Ação interna, ação emocional, não ação física. Então você pode conhecer o dharma, que é o karma? Não. Gisele, por que mesmo sabendo de tudo isso ainda acatamos as proposições da mente? Porque você nasceu para isso, você está em prova. Se você não receitar uma ou outra, você nunca vai ter a chance de se provar mais na frente. Não se cobre não, quando fizer, fez, quando não fizer,
não fez. Amigos, daqui para frente eu gostaria que vocês colocassem as perguntas em letra maiúscula, por favor, para facilitar a minha visão. Os que já estão em minúsculo, tudo bem. Eu estou conseguindo ler com alguma dificuldade, mas eu leio. Só peço essa gentileza, por favor. Marcos Henrique. Quando estou atento à mente e me liberto da ideia que ela está me propondo, eu fico em paz. Mas também não sinto necessidade de fazer nada no ato externo. É como se eu fiz, eu fiz. Se eu não fiz, eu não fiz. Tá bom também. Esse é o processo natural. Quando você se liberta da razão, você tem paz. Quando você se perde a razão, você sofre. Tem angústia, tem nervosismo, tem prazer, tudo isso. Então, esse é o processo natural. Quanto ao ato fazer, você já não ia fazer mesmo, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque Deus não erra. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E ninguém pega Deus de calça curta. Então, na verdade, se você não fez, já não ia fazer nada. Externamente. Vajrakaya, como me libertar das sensações e percepções? Impossível. E percepção é o que o olho vê, é o que o ouvido ouve, é o que a boca prova, é o que a mão toca. Isso é impossível. Tudo isso é criado e vai continuar sendo criado. Você está, entre aspas, vivo. Não existe essa ideia oriental de você se libertar das percepções. Impossível. Ou deixar de sentir. O que você pode fazer é se libertar. Tá fio? Tá. Então tá. Agora, tem outro que tá fio. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de fio. É a diferença. Fernando. Nunca entendi a divisão que se faz entre personalidade humana e espírito. Não é o espírito aqui vivendo a provação do estágio egoísta que se encontra na sua atual posição espiritual? Se assim for, para que serve essa divisão? Daria para esclarecer? Dá. Moço, para poder esclarecer você, nós precisamos, como se fala, precisa entrar em alguns detalhes. Mas, por isso eu peço que você, vamos dizer assim, preste atenção agora, porque é alguns detalhes que podem mudar tudo na sua vida. Você me pergunta qual a diferença entre a personalidade espiritual e a personalidade humana. Para o espiritismo, olha bem, eu não estou falando mal, estou só comunicando. Para o espiritismo, existe uma coisa chamada encarnação. O espírito vem à carne. Essa é a ideia geral espírita. Só que o livro do espírito é bem caro. No universo existe o espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Essa matéria, segundo o livro do espírito, é o fluido cósmico universal, que é uma matéria espiritual. A partir disso, moço, eu lhe pergunto, cadê o ser humano? Cadê a personalidade humana? Cadê o corpo humano? Não existe. Outro detalhe. No livro do Espírito é dito que o Espírito, depois que sai
que se liberta das influências da matéria, outro é o seu jeito de pensar. E isso também me mostra que o jeito humano de pensar não é do espírito. Então me mostra que existe uma consciência humana e o espírito. Então, a partir daí eu começo a entender que encarnar não é vir à carne, mas ligar-se a uma consciência diferente da sua consciência original. Isso é encarnar. Então existe uma consciência espírito que se liga a uma consciência humana para a realização de provas. E se a forma de pensar do espírito é diferente da forma de pensar humana, eu preciso me libertar dessa razão humana que hoje me domina. É esse o trabalho que nós vem conversando há 21 anos. Não estou dizendo que o espiritismo está errado. O que eu estou dizendo é, eles pensam assim, nós pensamos assim. Agora você me dá uma grande oportunidade. No final de semana nós vamos gravar a mensagem para a próxima conversa. E na próxima conversa nós vamos exatamente desmitificar essas questões espiritual. Por exemplo, no livro do Espírito é dito que não existe espaço circunspecto no universo. Espaço circunspecto é um local determinado, fechado, com características especiais. Se não existe um espaço circunspecto, como é que pode existir uma cidade espiritual e um umbral? Cidade espiritual e umbral são espaços circunspectos. Mas como é que eu vou dizer que eles existem se o livro do Espírito diz que não existem? Ah, Joaquim, na literatura espírita, a literatura espírita é mais real, é mais certa, entre aspas, do que o livro dos Espíritos? Será que Kardec errou e os espíritos do José, da Maria, que ficam contando historinha tão certo? Então é preciso desmitificar muita coisa que hoje vocês trazem como verdade. E uma das coisas é exatamente o que você me perguntou. O encarnar como vir à carne. Não, encarnar não é vir à carne. Encarnar é ligar-se a uma consciência, porque não existe carne. Não existe sangue, não existe osso, não existe a carne humana, não existe, como se fala, células. Nada disso existe no universo, o que existe é fluido cósmico universal. Que por algum motivo que a gente desconhece, a gente vê em forma humana, é isso? Não, que o ego cria para você a ideia de existência dele estar em forma humana. Porque o livro do Espírito também fala que as coisas são percebidas de acordo com a disposição dos olhos. Não é a coisa que é assim, é o seu olho que vê as coisas assim. Isso é o que está no livro do Espírito. Bem complexo. Sim, isso é complexo, mas é preciso desmitificar, porque se nós ficar presos na ideia de que é vir à carne, aí muda tudo completamente, o trabalho é outro, eu tenho que agir como carne e não como razão. Quer dizer que quando a gente desencarna, esses supostos espíritos que são vistos ainda é um trabalho do ego. Todo espírito que é visto não é um espírito, é um perispírito, porque espírito não tem forma. Sim,
Então o que você vê é o perispírito é criado pelo ego. Isso quer dizer que o espírito que está lá espiritando, ele também vê esse corpo de, como é que você falou? Plasma, né? Esse corpo plasmado, criado pelo ego, ele vê, se estiver no nível dele, vê. Se ele estiver liberto disso, ele não vê desse jeito. Cada um dentro do universo vive o seu nível. E em cada nível dentro do universo existem capacidades que um tem e desenvolvidas e o outro tem não desenvolvidas. Esse outro que você fala é o humano? Outros espíritos. Tem muito que conversar sobre isso, né? Bem complexo. Vajracaya. Há muito tempo tenho desejo de ter projeção astral. Como me libertar desse desejo recorrente? Se libertando, não tendo vontade de ter. Veja, você aceitou a vontade de ter. Aí você vai ter vontade de ter. Se você disser, não sei se eu tenho vontade, eu não estou nem aí, se fizer, fiz, se não fizer, não fiz, você não vai sofrer, não vai ter vontade. Agora eu vou dizer uma coisa, viu, moço? 99,9999999% das viagens astrais são viagens imaginárias guiadas pelo ego. Só o ego é capaz de ver alguma coisa. O espírito não vê nada. Como é que você vai viajar astralmente, ver isso, ver aquilo, ver passar como espírito? Se o espírito não tem olho para ver. Eu estou me lembrando de uma história, Joaquim, agora eu não me lembro a origem dela, de que pessoas fizeram uma projeção astral, foram para um avião, acho que no tempo da guerra, e desarmaram uma bomba do avião. Você lembra dessa história? Tudo isso zelado por ego, não existe avião, não existe bomba, não existe viajar, tudo isso é criação mental. A vida humana é uma criação mental. Tá, então, humanamente falando, é possível fazer essa... Se Deus fizer isso, vamos dizer, projetar isso na tela para o espírito ver, sim, é possível. Tudo é possível. Para Deus nada é impossível. Cris Silveira. O não sei para tudo é o passaporte para a alegria, para uma nova forma de viver? Não, é o passaporte para a paz, para a felicidade. Não tem nada a ver com alegria e com satisfação. A mente irá se transformar quando não dermos mais ouvidos a ela? Não, você irá se transformar. A mente continuará sendo a mesma. Você é espírito. Você é espírito. A mente vai insistentemente querer lhe tirar a paz. E você, como já descobriu que não quer perder essa paz, você diz, não sei. Baxage. Nessa última mensagem, que explica a principal modalidade de prova que enfrentamos, o egoísmo, eu senti como se estivesse sendo puxado ou atraído, como por um grande imã. No entanto, quando você falou sobre fé, aquela conversa não desceu redondo em mim. Parece que só enquanto você estiver caminhando de mão dada com a razão, você não pode viver a fé. Porém, hoje o tema não é fé. Só queria dizer que até hoje penso na dificuldade que senti quando você falou sobre fé e a facilidade que senti quando você falou de egoísmo. Cada um tem seu trabalho, cada um tem sua forma de trabalhar. O que você aceitou, aceitou. O que não aceitou, não aceitou. Agora, o que aceitou também não saiba que é isso, aquilo outro. Não sei. PG Silva, o egoísmo é não aceitar a situação vigente, mesmo sabendo que tudo é uma ação de Deus. Quando vamos vivendo isso com mais frequência, vamos criando força para os próximos faça-se do Criador? Comece de novo.
O egoísmo é não aceitar a situação vigente. Não. O egoísmo é não aceitar e o egoísmo é aceitar. O egoísmo é ter alguma opinião sobre alguma coisa. E ter alguma certeza. Toda opinião é tratada como uma certeza. Cada vez que você sabe que é certo ou você sabe que é errado, você está sendo egoísta. Por quê? Lembra o que eu falei na mensagem? Egoísmo é pensar a partir de si e querer para si. Quando você não aceita alguma coisa, é porque você quer outra coisa. Quando você aceita alguma coisa, é porque você quer aquilo. Então sempre é fruto de um querer. O não aceitar é muito diferente de não saber. Não aceitar é não aceitar. Não saber é nem saber se aceita ou se não aceita. Então é um pouco diferente, viu? O Lineu completou aqui a pergunta que ele fez acima sobre missão, né? A pessoa está fazendo aquilo, não é necessariamente... Isso, o espírito é puro por dentro e está fazendo a coisa, vamos dizer, chamada mal. Alguns. E ele cita o caso recente desse personagem chamado Lázaro, que é tratado como psicopata e que até agora a polícia não conseguiu pegar. Você lembra aquele moço que entrou no cinema com a metralhadora, levantou e matou um monte dentro do cinema? Foi aqui no Brasil. Aquilo é um missionário. E ele disse mesmo, eu não sei, eu ouvi uma voz na minha mente que dizia, vai lá e mata. Eu fui lá e matei. Ele não teve a menor intencionalidade, ele não sabia se estava certo, ele não sabia se estava errado. É que vocês chamam isso de doente mental. Não existe doença mental. O que existe são mentes que trabalham de forma diferente. E pouco importa como uma mente trabalha. Você quer ver uma coisa? Tem alguns que sempre querem tudo certinho, daquele certinho, perfeito, que vocês chamam de... Como é que chama? Perfeccionista? Não. Obsessivo. Obsessão. Não é isso? Vocês chamam de obsessão. Aí vocês dizem que eles são doentes mentais. Não são. É apenas a mente dele que trabalha desse jeito. É a forma dele. Agora, você, quando chama ele de doente mental, é que está sendo egoísta. Não ele quando quer do jeito que ele quer. Você não sabe como ele está lidando internamente com aquilo. Veja, nós temos que extrapolar completamente toda a história. A história é apenas um filme sendo projetado. O que importa é como você assiste esse filme. Esse moço que você acabou de falar, eu não sei lhe dizer se é ou se não é missionário, apesar que com esse nome está muito difícil não ser, viu? O problema é que para nós seres humanos, principalmente para os que não são espíritas ou espiritualistas, é muito difícil aceitar isso. Tanto que Joaquim de Aruanda já foi bloqueado em alguns grupos, porque eles acham isso um absurdo. Sim, mas eu sempre disse que eu falo para poucos. Vamos lá. Baxage. Você falou do Judas, né? Então aqui ele está dizendo, mas Judas não é um personagem, um ego. O espírito que foi Judas já se desligou desse ego e até já se vestiu de outros. Como ele pode sentir necessidade de ser protegido se o ego não existe para o espírito? Moço, eu acho que nós vamos ter que trocar de posição. Você passar das palestras.
que já sabe mais do que eu, que Judas vestiu outros egos. O espírito que foi Judas vestiu outros egos. Eu não sei disso, não. Você sabe? Você leu em algum livro que falava que... tá certo. Realmente eu não sei. O Trabalho não é não saber? Mas o espírito ainda pode ter ego? Não, o espírito está liberto do ego, e quanto mais esse espírito específico que nós tem que proteger, como é que nós vai deixar ele se expor no ego? Ele está lá em cima. Você não falou uma vez que tinha que proteger o espírito do Judas? Você falou. Isso, então, esse está lá em cima, não está em outras encarnações, como ele falou, que eles vestiu outros egos. É isso que eu estou querendo mostrar. É porque tem muita informação espiritual que não, vamos dizer assim, não bate com os ensinamentos dos mestres. E aí, vocês acreditam num livro escrito por um ser humano. Marco Marques, tem alguma chance de acontecer a nossa festa de Nossa Senhora esse ano? Não sei. Só Deus sabe. Baxage, eu não sei se ele está perguntando ou se ele está afirmando. Lázaro é muito importante para o fim da humanização do certo e errado dos egos. Sim, esse bandido é. Mas tem outros, viu? Tem muitos outros. Baxage, Joaquim, por que as pessoas que te procuram pensam ser espíritos? Elas querem fazer como egos tarefas que competem ao espírito. Não diferente, eu também o procuro por isso, porque a mente nos propõe a não perfeição. Ele nos conduz a buscar a espiritualidade como se a gente não fosse espírito. Deveríamos viver o humano em paz, por fim, buscarmos algo que nem sabemos o que é. Moço, se você conseguir mudá-la você mesmo a este ponto, de esquecer que você acredita em espírito, que acredita que é o espírito, faça, mude. O problema, moço, é que você não consegue mudar. O problema é que você não consegue ser diferente do que é. Por quê? Porque você não é capaz de ser nada. Você só é aquilo que a razão diz que você é e você aceita ser. Por que as pessoas acreditam que é espírito? Porque a razão disse que eles são espíritos e eles acreditaram que são. Tudo é isso. Não existe raciocínio que seja, vamos dizer assim, guiado por você. Não existe concepção, verdade, razão, lógica guiada por você. Tudo é zelado pelo ego, proposto e aceito. Quando aceito, torna-se uma verdade sua. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, por que as pessoas vêm até mim? Porque são trazidas. Não existe, não acontece nada que não seja zelado pelo passo de Deus através da causa primária. Inclusive o que eu falo. Então veja, ninguém vem procurado aqui. Deus traz. É só isso. Quando o mundo para você se resumir ao fato de tudo ser guiado por uma razão humana para explorar
para servir como instrumento para você dar vazão ao seu egoísmo. E que tudo que acontece fisicamente for guiado por Deus, você vai ter paz. Por quê? Porque aí você não vai ter por que brigar com ninguém e nem vai ter vontade de fazer nada diferente do que é feito, do que acontece. Ainda Barçage, nós somos egos perdidos na beira de uma estrada. O Joaquim é quem passa e nos conduz pelo caminho. Porém, a estrada encerra-se diante de um despenhadeiro, cujo fundo os olhos não conseguem alcançar. Além do abismo, o caminho continua, mas só podem prosseguir os espíritos. Eu vi o penhasco e é só seguir ele que todos verão. Seus ensinamentos são dirigidos para o espírito e não para nós, os egos. Não adianta voltar para trás e procurar outro caminho. O Joaquim, sorrindo, sempre te levará ao mesmo ponto de chegada, o caminho que não pode ser caminhado. Só você coloque assim em cima desse Joaquim, Deus, porque é Deus que faz tudo, não eu. Danilo, se todo resultado esperado na vida é fruto de um pensamento egoísta, eu só posso chegar à conclusão de que a vida é uma prisão, na qual estamos condenados a fazer nada além de realizar provas. Estamos, de fato, encarcerados. Ou é possível experimentar alguma liberdade nessa vida? É possível experimentar alguma liberdade nessa vida, sim. Basta você não aceitar a prisão, as normas que as amplia. Na hora que você se libertar do tem que ser para ter, tem que ter para ser, você fica livre. Agora, enquanto você achar que há algo a ser realizado, enquanto você achar que precisa realizar algo, enquanto você achar que tem que fazer isso, você vai ser sempre escravo. Não do mundo, não da vida, escravo do pensamento. É isso que vocês ainda não entenderam. Vocês não são escravos da vida, do espírito. Vocês são escravos do pensamento. O pensamento diz ajoelha, vocês ajoelham. O pensamento diz rola, vocês rolam. Diz está com fome, eu vou lá e como. Diz está com fome, você... Não, o problema não é ir lá e comer, isso é ato. Ele diz está com fome, você diz, ai meu Deus, que fome. Sente fome. Você sente fome porque aceita a ideia de que está com fome. Quantas vezes você já sentiu fome? Desculpa, já veio a ideia de estar com fome e você diz para você, eu não tenho nada para comer agora, daqui a pouco eu como. O que acontece? Não sente fome. Que fome era essa que você tinha, que você simplesmente por não ter como comer nada naquele momento, se libertou dela? Porque foi uma fome não aceita. Isso vale para tudo. Tudo a mente propõe, você sai correndo e vive aquilo que ela propõe. A mente diz, tenha medo, você tem medo. Se preocupe, você se preocupa. Agora fique chateada, você fica chateada. Agora é isso. Essa é a prisão que vocês vivem. Essa é a gaiola que vocês estão encerrados. Cada coisa que depende é uma proposta mental. E você se prende a essas propostas. Você se tanca dentro dessa gaiola. Na hora que a mente disser, estou com fogo, você disser, não sei se estou,
não posso comer agora, vamos ver daqui a pouco. Você não vai ter sentido fome na barriga. A fome na cabeça. Né? A fome na cabeça, porque na verdade quem está guiando a fome é a própria razão. Não existe, eu já disse isso, a dor não dói no pé, a dor dói na cabeça. Ou seja, é guiado pela razão, a existência de uma dor. É essa a escravidão que vocês vivem. A mente parece aqueles moços que cuidam do cachorro. Pula aqui, você pula. Agora senta ali, você senta. Agora levanta aqui, você levanta. Agora faz... É isso. Finge que está solando, aí você sola. É essa a visão que vocês vivem. Vocês que são espíritos, que são livres, que vivem no universo, são escravos, presos a uma razão. Por quê? Porque querem dar vazão ao egoísmo. Querem estar certo, querem ter o prazer, querem ser reconhecidos, querem ser elogiados. É esse egoísmo, essas quatro âncoras, que força você, que não lhe deixa você sair dessa gaiola. Porque na hora que você se libertar da razão, jamais você vai ganhar. Jamais você vai ter prazer. Jamais você vai ser reconhecido. Que medo! Como a moça acabou de me falar, eu tenho que fazer, se eu não pensar, eu não vou fazer. Fazer o quê? Se tudo está feito, o que isso diz isso no final da Bíblia, tudo está pronto. Eu tenho que construir, eu tenho que comprar uma casa própria, eu tenho que fazer uma família, eu tenho que ter filho, eu tenho que plantar uma árvore. Tem nada. Tudo isso vai acabar um dia, para que você vai se prender a ter que fazer? É exatamente isso que nós estamos conversando hoje. O ismo do ego é essa condição para fazer, para ser, para estar, essas regras que lhe escravizam. Não, eu sou mulher, tenho que ser tratada como uma osa. Essas ideias escravizadoras, sabe, que põem condições à vida. E aí, quando impõe condição, dá asas para que você utilize o seu egoísmo para ter o prazer ou para sofrer. É isso que nós estamos falando hoje, é disso que nós estamos dizendo quando se fala do ismo do ego. É essa criação dessa gaiola que você fica e de culpa. Não é nenhuma gaiola de ouro, porque se fosse algo que valesse a pena, mas você se escraviza a ter que fazer isso e ninguém está aí para você. Todo mundo parece que luta contra você e você continua sentindo, continua apanhando, continua sofrendo. Esse é o caminho. O caminho é a liberdade. É você ser livre de verdade. E o livre de verdade é aquele que não aceita a obrigação de ser, estar ou fazer qualquer coisa. Esse é o espírito que consegue aproximar-se de Deus. São muitas perguntas interessantes hoje, né, Joaquim? Pena que nosso tempo é limitado. Isaac. É necessário desencarnar para viver o mundo de regeneração? Continuo lutando dia a dia, quebrando tijolo por tijolo, mas cada vez que acho que estou vencendo a razão, ao mesmo tempo me sinto tomada dela. Será que estou no caminho certo? Continue com a luta que você vai descobrir. Esse é outro grande barato. Não existe certeza para nada. Porque se você tiver certeza que está no caminho certo,
você está no caminho errado. Lucas Vardil. A proposta de elevação parece ser uma ruptura a cada segundo. É isso mesmo? Completamente, você só pode alcançar qualquer elevação no sentido espiritual através do rompimento com a matéria. Valério. Por que a maioria dos seres humanizados que escutam sua fala acham que não pode pôr em prática a maior parte do que você fala? Porque acreditam que fazem alguma coisa. Porque querem fazer alguma coisa. Porque precisam ganhar, precisam ter o prazer, precisam ter o reconhecimento, precisam ter o elogio. Eles vivem disso, eles se nutrem disso. Sabe, o ganhar, o levar vantagem sobre os outros, por mostrar que é mais certo, o mostrar que detém a verdade, que sabe tudo. É como se fosse o ar que respira. Precisa disso para poder continuar vivo. É por isso que não aceito. É o que eu já disse. Eu tenho um filho que aceita tudo que eu digo, menos que Deus é a causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque ele quer ser escritor. E se ele aceitar que Deus é a causa primária, não foi ele que escreveu o livro. Aí ele não aceita. Eu me lembrei agora de uma pessoa conhecida nossa, Joaquim, que disse que era muito jovem para evoluir espiritualmente. Lembra disso? Ainda tinha muita coisa para aproveitar nessa vida. Essa é exatamente isso. Muitos não aceitam porque acham que ainda tem muita coisa para conseguir nessa vida. Muito tempo para evoluir, né? Muito tempo para evoluir, muita coisa para fazer, né? Para realizar. Não poderia ficar preso só em fazer alguma coisa espiritual. Eliana de BH. O desmentir a nossa verdade seria o extrapolar o ismo do ego? Não é desmentir. Desmentir a verdade é você criar uma verdade nova. Desmentir é inverter a verdade. Por exemplo, alguém diz, isso é bonito. Você diz, não, isso não é bonito, porque isso, porque isso é aquilo, porque isso é aquilo outro. Isso seria desmentir. Não é desmentir. É se libertar. É não sei. Não sei se isso é verdade ou se não é. E isso seria vencer o ismo do ego. PG Silva. Tem os pensamentos que perturbam a mente, mesmo a gente dizendo não sei. Mas tem outros que nos dão paz. Parece alguém nos motivando, dizendo, vai passar. Ou diz que não somos coitados, etc. Esse segundo pensamento é do próprio espírito encarnado? Não, também é ego. Veja, se você aceita o pensamento que diz que você vai ter paz, você aceitou o pensamento. A partir dali vai nascer o desejo de ter paz. E se não tiver? É não aceitar nada. Ah, você vai ter paz, isso vai passar. Não sei. Não sei se vai passar. Porque se você aceitar um, você entra no processo e vai aceitar os outros. A razão, ela não... ela trabalha com esse soque de sete asas, de bonito e feio, de limpo e sujo, mistura tudo para você se prender a alguma coisa. Na hora que você se prende a alguma coisa, ela só vai puxando a linha. Ou seja, vai continuar lhe dando coisas e você agora vai aceitar. Quanto a pensamentos ecoentes, é pobre, moço. Não passou numa, tem que ter outra igual. Quer dizer que o espírito, mesmo depois de desencarnado, ele continua com o ego muito tempo, ou melhor, pode continuar com o ego muito tempo. Pode, tem gente como se fala,
lá em cima que já está aí há uns 3.000, 4.000 anos pelo tempo de vocês. Vivendo mesmo era. Então as perguntas terminaram. Joaquim, você quer falar alguma coisa? Não, de ver se tem mais alguma coisa, eu quero falar assim, mas daqui a pouco. Se houver mais alguma pergunta, temos ainda 8 minutos. Isso. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. E nós vai gravar neste fim de semana igual como tem feito sempre. Mas eu quero adiantar um pouquinho o assunto. Sabe o que mais atrapalha nessa busca da paz, nessa busca de Deus, da felicidade, da elevação espiritual? São os ensinamentos espirituais. Parece brincadeira, né? O ensinamento espiritual que seria para lhe conduzir para cima, entre aspas, é o que mais atrapalha a sua caminhada para cima. Por quê? Porque todos esses ensinamentos chegam a vocês através de uma razão humana. Eles são, vamos dizer assim, propostos como prova e ligado às coisas humanas. Eu vou deixar um exemplo. Quem aqui nunca ouviu a frase peçam e receberão? Acho que todos ouviram essa frase do Cristo. Só que ela chega a você como receber nessa vida. Ou seja, aquele ensinamento que deveria ser para você entender um caminho para Deus, acaba lhe perdendo cada vez mais na matéria. Como você pode esperar, a partir desse ensinamento, você pode esperar receber alguma coisa material, se o próprio Cristo disse: não ameaçes bem na terra. Compreenda, aquele ensinamento que deveria lhe ajudar a se elevar, acaba lhe perdendo muito mais. Aquele ensinamento que deveria lhe ajudar a se libertar, acaba se transformando em grades dessa gaiola. Então, semana que vem, nós vamos conversar sobre isso. No final da semana nós vamos falar de alguns ensinamentos, comentar algumas coisas, mas eu queria que desde já, se possível, vocês fossem pensando e, se puder, se quiser, anotar algum dessas verdades que você ouviu ao longo da vida, que parece que estão lhe levando para a elevação espiritual, que parece que estão acontecendo para lhe favorecer no sentido da busca espiritual, para nós conversar na semana que vem. Tem muita coisa que nós precisamos falar dentro desse critério de se libertar da razão. Eu diria que a parte de conversar
e mostrar o trabalho em si, nós já fez. Quando nós falou agora do imo do ego, nós já mostrou claramente qual o trabalho precisa ser feito. Agora nós precisamos discutir alguns imos que o ego cria. E os primeiros que nós vamos falar é exatamente em cima disso. Verdades ditas espirituais que são aceitas por vocês por causa desse fundamento espiritual. Só mais um exemplozinho. Eu acabei de dizer que não existe matéria. Como é que você pode ter alimento que cura a matéria? Como é que um alimento pode ser melhor para a saúde do que outro? São essas coisas que nós vamos conversar, tá certo? Não lembro se eu li do Paulo, tem os pensamentos que perturbam a mente, mesmo a gente dizendo já li, né? Então acho que terminamos. Você já se despediu, Joaquim? Não. Não? Então se fiquem na paz de Deus, que vocês consigam ter um pouco de paz nessa vida, viu? Graças a Deus. Boa noite, amigos. Até semana que vem, se Deus quiser. Oi, Zenóbio, Carla.